Epístola de Efésios, capítulo 2, verso 11 e 12, o tema que Paulo escreve essa epístola é separação. Leiamos, Efésios 2, 11 e 12. Portanto, essa palavra portanto nos mostra um ensino anterior desses 10 versículos anteriores. Paulo está chegando a uma conclusão. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os 10 primeiros versículos desta epístola, Paulo trata da salvação dos pecadores em geral. Agora, o apóstolo Paulo se volta para a obra específica do Senhor Jesus Cristo em favor dos gentios. A maioria dos convertidos da igreja de Éfeso era do mundo gentílico e sabia que grande parte do plano de Deus no Antigo Testamento envolvia o povo de Israel. Durante séculos, a circuncisão havia desprezado a incircuncisão, uma atitude que jamais havia feito parte das intenções de Deus para o seu povo. Então, o fato de o judeu receber um sinal físico da aliança não comprovava que ele era um homem de fé. Nós vemos isso Paulo falar em Romanos capítulo 2, em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6, Paulo fala sobre isso. Agora, os que creram em Cristo receberam a circuncisão espiritual. E desde o momento em que Deus chamou Abraão, Deus fez uma distinção entre os judeus e os gentios. Seu propósito com isso não era que os judeus se vangloriassem, mas que fossem uma bênção e ajudassem os gentios. Deus os separou para usá-los como canal dessa revelação e bondade às nações pagãs. Infelizmente, Israel preservou essa diferença em termos nacionais, em termos ritualísticos, mas não em termos morais e espirituais. Israel tornou-se como as nações perdidas a seu redor. Por esse motivo, Deus teve de disciplinar seu povo em várias ocasiões, uma vez que se recusaram a manter separação espiritual e a ministrar às nações em nome do Deus verdadeiro. Então nós vemos Paulo fazendo uma descrição dos gentios e que se revela em vários aspectos aqui nesses 2 versículos que foram lidos. Primeiro, ele fala sem Cristo. Os efésios adoravam a deusa Diana e antes de ouvirem o Evangelho, não sabiam coisa alguma a respeito de Cristo.
Os que afirmam que as religiões são tão aceitáveis para Deus quanto a fé cristã, terão dificuldade em aceitar essa passagem, como nós podemos ver aqui no verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Paulo refere-se à situação dos efésios sem Cristo como uma tragédia incontestável. No entanto, é importante ter sempre em mente que todo indivíduo não salvo, quer judeu, quer gentil, está fora de Cristo. E que isso representa o quê? É o que Jesus disse para Nicodemos. Em João capítulo 3, Jesus trata disso, fala daqueles que não o recebem, já estão condenados. Representa a condenação. Uma outra separação que Paulo aponta, separados da comunidade de Israel, sem cidadania. Deus chamou o povo de Israel e os constituiu uma nação a qual ele deu as suas leis e suas bênçãos. Um gentil podia passar a fazer parte de Israel como prosélito, mas não nascia nessa nação tão especial. Israel era a nação de Deus em um sentido que não se aplicava a nenhum outro povo gentil. Nós vemos também que Paulo aqui está dizendo estranhos aos concertos da promessa, isto é, sem aliança. Os gentios faziam parte de Deus com Abraão através do que nós podemos ler em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Deus não fez aliança alguma com as nações gentílicas. Os gentios eram considerados estranhos e forasteiros, fato que o povo de Israel não permitia jamais que esquecessem. Muitos fariseus costumavam orar diariamente: ó Deus, dou-te graça, pois sou judeu e não gentil. Nós também podemos ver sem esperança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. De acordo com os historiadores, uma grande nuvem de desesperança cobria o mundo antigo. As filosofias, por exemplo, eram vazias, as tradições estavam sumindo, as religiões mostravam-se incapazes de ajudar o ser humano a encarar tanto a vida como a morte. As pessoas ansiavam por traspassar este véu e encontrando do outro lado alguma mensagem de esperança, mas tal mensagem não existia, então estavam sem nenhuma esperança. Como você está atualmente, prezado ouvinte? Você tem a esperança na fé, no concerto, na aliança do Senhor Jesus Cristo? Vemos também que Paulo diz no término deste verso 2, sem Deus no mundo. Os pagãos tinham vários deuses, como Paulo descobriu em Atos capítulo 17. Alguém disse que naquela época era mais fácil encontrar um Deus do que um homem na cidade de Atenas. No entanto, por mais religiosos ou moralmente virtuosos que fossem os pagãos, não conheciam o Deus verdadeiro. Então,
Podemos citar como exemplo o Salmo 115, quando fala a respeito dos ídolos, apresentando o contraste entre o Deus verdadeiro e os chamados ídolos dos pagãos. Convém observar que a situação espiritual dos gentios não foi causada por Deus, mas sim pelos próprios pecados que foram provocados por esses povos. Paulo afirmou que os gentios conheciam o Deus verdadeiro, mas recusavam deliberadamente a honrá-lo. É o que o apóstolo Paulo nos aponta em Romanos capítulo 1, na parte final do verso 18 a 23. Ele nos fala que os homens ficam inexcusáveis diante da revelação geral de Deus e não procuram conhecê-lo. A história das religiões não mostra o ser humano partindo do politeísmo, isto é, vários deuses, e depois descobrindo gradativamente o único Deus verdadeiro. Não acontece isso. Antes, mostra a triste realidade de indivíduos conscientes da verdade sobre Deus e deliberadamente se afastando dela. Não se trata de uma história de evolução, mas sim de involução. Nós podemos citar o exemplo dos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Mostram o declínio da raça humana. E a partir de Gênesis capítulo 12, nós vemos o chamado de Abraão. Em diante a história do povo de Israel. Deus então separou Israel dos gentios para que também pudesse salvar os gentios. Foi o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele disse que a salvação ela viria dos judeus. Deus chamou o povo de Israel, começando com Abraão, para que por seu intermédio se revelasse como o único Deus verdadeiro. Deu sua palavra a seu povo escolhido e, por meio deles, isto é, povo de Israel, enviou ao mundo o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Israel deveria ser luz para os gentios, a fim de que estes também fossem salvos. Mas, infelizmente, Israel tornou-se como os gentios, e por pouco sua luz não se apagou. Este fato serve de advertência para a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. Quando a igreja se parece menos com o mundo, que a igreja pode fazer mais pelo mundo. Então, você que faz parte de uma igreja, você procure que a luz de Cristo esteja acesa na sua igreja, na igreja que você tem a sua comunhão. Porque quanto mais a igreja se parecer com o mundo, mais ela não terá luz. Mas quando menos ela se parece com o mundo, mais luz ela vai refletir. E este exemplo de Israel, ele é muito oportuno para os nossos dias, quando, infelizmente, a igreja deixa de ser esse farol que conduz à luz de Cristo, no meio de um mar turbulento. As pessoas estão totalmente desorientadas, perdidas. Mas que a luz de Cristo, o farol de Cristo, possa iluminar as almas perdidas
pecadoras, para que cheguem ao conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.